Olá, querida e amada torcida vascaína. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente. Nesse vídeo aqui nós vamos falar que o nosso diretor executivo de futebol chegou ontem à noite aqui no Rio de Janeiro e hoje já começam os trabalhos. Ele tem muito trabalho para realizar aqui no Vasco da Gama. Mas antes da gente falar sobre o nosso diretor executivo de futebol novo, eu peço aquela curtida, aquela compartilhada. Compartilhe aqui esse vídeo para seus grupos de WhatsApp. Quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal Resenha Vasco. Vamos fazer esse canal Resenha aqui crescer. Aqui a gente tem opinião e informação de uma forma diferente. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês, vascaínos. Vascaíno ajuda vascaíno. Curte, compartilha e inscreva-se no canal. Mas vamos lá. Admar Lopes chegou na noite de ontem, na noite de segunda-feira aqui no Rio de Janeiro e já chega hoje trabalhando muito no Vasco da Gama. Hoje ele já começa os trabalhos. Ontem ele chegou na cobertura do BTB Esportes. Ele deu pequenas palavras, foi de poucas palavras, falou que depois vai marcar uma entrevista para falar com todos, mas a gente já conversa um pouquinho sobre o trabalho que ele terá nessa chegada aqui ao Vasco da Gama. Ele já chega com os problemas de renovações, várias renovações com problemas para ele resolver. Uma das principais é a renovação do Léo Jardim, né? Esse impasse que já vem um mês já perdurando. Léo Jardim quer um valor, o staff do Léo Jardim quer um valor, o Vasco oferece outro, o Vasco oferece 800 mil com bônus, mais um contrato até 2030. O staff do Léo Jardim não aceita. Existe uma divergência de opiniões entre o staff do Léo Jardim sobre a renovação automática do contrato dele. Com a diretoria do Vasco vê de uma forma, o staff vê de outra. Esse impasse continua. A gente não sabe o que o Léo Jardim quer, se ele quer permanecer no Vasco da Gama. Lembrando que o contrato dele se encerra no final do ano, mas tem uma cláusula de renovação automática. Se ele jogar 50% das partidas desse ano, renova automático até o final de 2026 e está nesse impasse, né? Dirigentes vascaínos querendo renovar o contrato para tentar manter o goleiro por mais tempo e o staff querendo um aumento acima dos padrões, né? Querendo que com um valor de salário acima dos padrões de goleiro aqui no Brasil. Então, esse impasse é um problema que ele tem que resolver. Agora tem um outro problema de renovação com o Paulinho também, um impasse que está acontecendo com relação aos salários. Paulinho Paula, em 2023, foi um jogador importantíssimo para o elenco vascaíno, chegou aqui, foi importante, mas não vem desempenhando, não conseguiu voltar da mesma forma após essa lesão grave que ele sofreu. Então, é uma outra renovação, é outro problema que ele terá que resolver. Tem a renovação do Jair também, que é um jogador que é até importante para o Diniz gosta do Jair, é um jogador que tem uma certa técnica, porém, o salário é um pouco elevado para os padrões de um jogador que possivelmente será a maior parte do tempo reserva nesse elenco vascaíno. É um outro problema que o Admar tem que resolver, outros contratos de renovações, as mudanças no elenco que ele vai ter que fazer. Esse elenco precisa mudar, precisa se adequar, precisa ficar um pouco mais heterogêneo, homogêneo, né, para o Diniz. Tem que trazer jogadores, talvez, que o Diniz queira para poder deixar o elenco todo mundo no mesmo nível, para que o estilo de jogo dele, quando um jogador sair, o outro entrar, seja mantido, não caia muito esse estilo de jogo vascaíno. E ele chega com todo esse tipo de trabalho, renovação, chegou na janela, vai ter que trabalhar muito na janela para trazer jogadores e que o Diniz precisa, que os jogadores que o Diniz pedir, e aquilo que eu já falei em vídeos anteriores, o que o Diniz pedir, eu também quero. Eu acredito muito no trabalho de Diniz, ele vem provando no jogo contra o São Paulo, ele provou que ele tendo tempo de trabalho e conseguindo deixar ele trabalhar com as peças que ele pediu, eu acho que o Vasco tem tudo para fazer uma boa campanha e vencer esses jogos difíceis aqui que o Vasco vai ter. O vídeo que eu lancei agora de manhã, nessa terça-feira, na manhã, eu fiz um vídeo a respeito sobre a tabela do mês de julho e início de agosto do Vasco, onde a gente já define o nosso caminho nas Copas. Além disso, alguns jogos no Brasileirão nesse meio do caminho. Peço também, convido vocês para assistir esse vídeo. Está aqui, que eu fiz pela manhã. Mas nesse vídeo agora, a gente vem e fica na expectativa. A Admar Fonseca chega com tanto trabalho. O que a gente vai esperar desse dirigente novo, diretor executivo novo? Lembrando que ele tem esse cargo de diretor executivo há pouco tempo, 5 anos apenas. A expertise maior dele é com relação a scout. Ele já foi observador de scout, coordenador de scout. E isso, então, é importante, né? Se a gente for analisar, o cara ter uma expertise do scout é importantíssimo para ajudar nessas contratações agora que tem nessa janela. O Diniz vai falar o perfil de jogador que ele quer e ele, como scout, ele deve ter jogadores nas suas análises de jogadores que possam suprir, de repente, as necessidades e o pedido de Diniz. Vamos aguardar. Ele chega com esse trabalho todo. Além disso, também seria importantíssimo, caso o jogo contra o Botafogo for adiado, o Vasco faça um amistosozinho para não chegar também muito sem ritmo de jogo na altitude de Quito, que é muito perigoso.
O Vasco essa para minha opinião, o jogo contra o Independente Del Valle é um ponto-chave na sua Copa Sul-Americana, na caminhada do Vasco rumo ao título da Sul-Americana. Então, vascaínos, eu peço aqui para vocês aquela curtida, aquela compartilhada nesse vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Desejo a todos uma boa tarde nessa terça-feira e saudações vascaínas.